Fala pessoal, bem-vindos ao Astronaut, o nosso canal que vai falar sobre hacking, fintech, tecnologia e algumas outras stacks hypadas aí do mercado. Bom, esse primeiro vídeo eu resolvi falar de como foi a minha transição de mercado financeiro puro para tecnologia, desenvolvimento de software e no que hoje eu mais opero, que é uma fintech. O que me motivou a migrar do mercado financeiro para desenvolvimento de tecnologia foi a pandemia. Com a pandemia eu passei a perceber que existem três tipos de empresa. Tipo 1, as empresas que só consomem tecnologia. Tipo 2, empresas que detêm tecnologia. Tipo 3, são as empresas que desenvolvem tecnologia. E é nessa que eu queria estar enquadrado e queria estar inserido junto com os meus sócios. Mas quando eu comecei a estudar tecnologia, eu comecei a perceber que eu precisava reaprender a aprender. Estava muito acostumado a olhar planilha, desenvolver métrica de mercado e olhar alguma coisa que o Excel me cuspia ou me falava. Mas dentro desse escopo, eu voltando a estudar, comecei a entender que linguagem de programação pouco me importava e que eu tinha que aprender, na verdade, que tipo de tecnologia eu iria utilizar para resolver algum tipo de problema para as pessoas. Como no mercado financeiro, ele sempre é cheio de muitos problemas e não tem nenhuma derivada constante, eu comecei a perceber que ali tinha um absurdo de espaço para poder fazer dinheiro ou fazer um business que teria qualidade e queria ajudar as pessoas, em uma ponta os investidores, no caso, na outra as empresas ou até mesmo as pessoas que trabalhavam comigo ou que estavam inseridas no ambiente em que eu operava. Quando eu comecei a estudar tecnologia piamente, eu entendi um pouco de Python, mas eu entendia Python para algumas coisas muito específicas. E comecei a entender que eu precisava entender de front-end, back-end, e o que me levava a entender que eu precisava saber não só de uma linguagem de programação, mas o porquê eu ia utilizar uma tecnologia específica para poder resolver um problema. Vou dar um exemplo clássico do que eu passei para poder entender. Eu não sabia o que era front-end, eu não sabia o que era back-end, assim como eu não sabia como eu ia conectar o front-end com o back-end, com a API, para que eu usava o Java ou para que eu usava o JavaScript, enfim. Então, eu vou listar aqui algumas linguagens de programação que eu tive que aprender para poder desenvolver as tecnologias da qual eu utilizo hoje. Começando a falar do front-end, aquela parte que no final os investidores, ou os clientes, ou enfim, as pessoas enxergam de um site no ambiente web, eu tive que aprender HTML, JavaScript, CSS, SCSS e algumas outras tecnologias envolvendo framework como Angular e React para poder desenvolver e deixar algo bonito para os meus clientes olharem e conseguirem interagir da melhor forma possível com o produto. E deixar ele amigável para poder ter resultado e realmente ter um roadmap ali para os investidores ou os clientes poderem visualizar o que tinha de melhor na solução que a gente tinha desenvolvido. Na parte de back-end, por exemplo, eu tive que aprender Java, Spring Boot, Node e tantas outras tecnologias que supriam a necessidade realmente do ambiente de requisição e do ambiente de resposta. Então, esse tipo de estrutura me levou a entender que eu precisava entender depois de DevOps para poder saber como melhor eu poderia empregar microserviços, por exemplo, e trabalhar nas nuvens, em cloud. Então eu tive que aprender um pouco de AWS, tive que aprender também bastante sobre Azure e por aí vai, que são as empresas que na verdade detêm essas tecnologias que resolvem muitas coisas para que a gente possa desenvolver soluções para melhor atender os clientes. E veja bem, sempre o cliente está na ponta final, então a gente tem que olhar dentro de um produto viável como esses clientes vão acessar esse produto da melhor maneira possível. Então o back-end passou a ser responsável na minha vida pela melhor escolha da arquitetura do software que eu queria usar para o desenvolvimento web
front-end e back-end. Passando um pouco a falar do blockchain, por exemplo, que é uma outra tecnologia que eu utilizo hoje e passo a desenvolver com ela, eu tive que entender de Solid, Truffle, Zeppelin e algumas outras tecnologias que propiciam o desenvolvimento de redes, por exemplo, como Ethereum e por aí vai. Mas o principal é, imagine vocês, eu não sabia nada e de repente eu tive que passar a saber tudo, mas isso não me fez parar, desistir, mas me fez cada dia mais entender que o algoritmo poderia me fazer pensar com mais racionalidade e menos emoção. Fora todo esse contexto, aprender a aprender me fez simplesmente a resolver problemas da melhor maneira possível. Porque desenvolver software nada mais é do que destrinchar um problema em várias stacks ou destrinchar um problema em várias camadas e essas camadas vão ser solucionadas ponto a ponto em micro sprints. Então, por exemplo, hoje para poder desenvolver algo, a gente pega um time, busca um problema e encontra uma solução. Destrincha em várias fases esse problema e depois de destrinchar em várias fases esse problema, passamos a solucionar ponto a ponto, dando deadline. Isso aí envolve muito o conceito do dia a dia, que é um pouco do que nós queremos trazer aqui para o Astronaut. Falando um pouco de arquitetura de software, todo esse aprendizado que eu tive saindo de 0 a 1, fazendo todo um roadmap, passando pelo front-end, back-end, cloud, blockchain, fintech, desenvolvimento, banco de dados, tudo isso me fez entender que a arquitetura do software nada mais é do que você pegar um problema e solucionar ele com tecnologia, e escolhendo as melhores ferramentas possíveis para solucionar esse problema específico. Hoje, por exemplo, nós aplicamos tecnologia aqui nas empresas que nós somos sócios, dentro dos projetos que estamos desenvolvidos, dentro de todo o escopo óbvio do que é realmente ser uma empresa de tecnologia. Então, na verdade, hoje, por exemplo, eu sou sócio de uma fintech e essa fintech, na verdade, desenvolve tecnologia e mercado financeiro. Diferente, por exemplo, dos desenvolvedores ou dos engenheiros de software, eu não peguei um problema para resolver com tecnologia. Na verdade, eu sei como funciona muito bem a regra de negócio, e a regra de negócio tem que sempre estar muito bem explícita e ser muito bem conhecida pela equipe para poder aí sim solucionar o problema com tecnologia. Então hoje, aplicando a tecnologia numa fintech, por exemplo, faz com que consigamos entregar da melhor forma possível a melhor eficiência de solução de problema, buscando a máxima de resultado. A gente usa mais ou menos a teoria de Pareto. Então nós utilizamos os menores esforços para atingir o máximo de resultado. Concatenando toda essa visão 360 que eu acabei de dar, é muito simples entender que eu não sei nem 10% do que eu gostaria de saber. A constante que nós sabemos que existe na vida de tecnologia é que essa curva sempre é de altos e baixos, então você acorda um dia, descobre que precisa saber tudo, aprende tudo que você sabe, aparece um bug, você tenta consertar e esse bug vai e volta, e por isso você precisa de uma equipe muito preparada para lidar com frustração. A frustração é uma constante no nosso dia a dia. Essa constante no nosso dia a dia da frustração nos faz entender que aprender a aprender é mais importante do que falar, eu sou full stack. Mas aí a pergunta para vocês, você quer ser ou você é full stack? Em qual stack? Existem várias stacks no mercado. Então eu prefiro dizer que na verdade o conceito de full stack ele pode se confundir com o conceito de que problema você vai resolver com qual tipo de tecnologia, atingindo o máximo de resultado de maneira eficiente dentro de um prazo estipulado. E aí? Que tipo de tecnologia você vai resolver? Tudo com JavaScript? É possível? Sim. Tudo com Java é possível? Óbvio. Mas será que aquela é a melhor solução para o seu cliente? Será que a sua regra de negócios ela depende só de uma única linguagem de programação? Essa linguagem de programação ela pode te levar do céu ao inferno 1000 vezes. O nosso canal Astronaut ele vai mostrar o nosso dia a dia dentro de uma fintech, dentro da solução para os nossos clientes, dentro do ambiente de trabalho, como nós nos linkamos todos os dias envolvendo segurança da informação, desenvolvimento de software, arquitetura de software,
tecnologia, finanças e todo o ambiente de código. Então, dentro desse contexto, eu convido todos vocês a participar do que a gente faz no nosso dia a dia, que é desenvolver software dentro do mercado financeiro ou fora dele, mas sempre entendendo que nós estamos aptos a aprender. Então eu convido vocês a fazer mais ou menos o que o Elon Musk pediu para algumas pessoas fazerem, que é subir um foguete e embarcar até Marte. Mas no nosso caso, a gente vai ficar por aqui mesmo. Mas dentro desse contexto, a gente vai mostrar para vocês o nosso dia a dia de frustração, acertos, erros, desenvolvimento de tecnologia e o principal, vai mostrar para vocês que é importante aprender a aprender e desenvolver tecnologia. Valeu, pessoal, um abraço!